Então, boa tarde a todos os presentes. Iremos iniciar agora o nosso segundo momento de palestras do projeto social Inovando em Práticas Sustentáveis para sua empresa, idealizado pelos professores do curso técnico em administração e que está sendo realizado aí pelos alunos do curso técnico em administração do terceiro ano de 2020. Nós iremos iniciar aqui com a apresentação da aluna Júlia Maria, que vai ser acompanhada pela intérprete em Libras da escola, Iraídes. Boa tarde, o meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso técnico terceiro ano de administração do ano de 2020. Sejam todos bem-vindos, gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes. Primeiramente, eu quero apresentar o projeto social desenvolvido pela nossa turma, que tem como tema desenvolvimento de práticas sustentáveis nas empresas. O objetivo geral é promover práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental negativo causado pelas empresas, bem como contribuir para a redução dos efeitos financeiros negativos gerados sobre estas entidades. O objetivo específico é conscientizar os colaboradores das empresas, sejam elas públicas ou privadas, sobre a importância de evitar o desperdício de recursos, como energia e água. E promover o engajamento da comunidade escolar e sociedade nas ações em busca de práticas sustentáveis. Então, agora eu gostaria de agradecer imensamente a senhorita Edinalva por ter aceitado o nosso convite para palestrar nesse momento que é único e muito importante para todos nós. Ela, que é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri e bolsista de iniciação científica. Seja bem-vinda, Edinalva, e boa palestra. Obrigada, Júlia, pela apresentação, foi lindo. Então, boa tarde, pessoal. Como a Júlia já me apresentou, eu me chamo Edinalva e eu sou graduanda em Biologia. E, além de ser bolsista de iniciação científica, eu também sou divulgadora científica nas redes sociais, especialmente no Instagram, com algumas páginas, né, que eu promovo a divulgação da ciência que a gente faz na universidade. Então, agora eu gostaria, né, de iniciar a minha apresentação. Aí, vocês me confirmam se estão vendo direitinho, por favor. A imagem e o áudio estão ok aqui para mim. Certo, eu vou colocar agora o slide, aí vocês me informam se está dando, dá para vocês verem. Estão conseguindo ver? Dá para ver, pessoal? Ainda não, não está aparecendo aqui não. Ainda não? Tentar de novo. Agora está. Agora apareceu o slide. Tá? Certo. Então, vou apresentar. Então, né, já fui apresentada, não vou me apresentar mais uma vez, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre os efeitos da ação humana na natureza. Gostaria de iniciar agradecendo o convite, né, por fazer parte desse momento, que é um momento ímpar, né, na formação de vocês e muito importante. E durante a minha graduação, né, que está quase no fim, eu trabalhei em diversas áreas, né, fiz trabalhos em diversas áreas. E uma das áreas que mais me chamou a atenção foi a área do meio ambiente, da educação ambiental. Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte desse momento agora com vocês.
E aí, agora, né, vamos falar um pouquinho. Quando eu pensei assim, o que eu vou trazer para eles? Eu pensei em trazer primeiro o questionamento sobre quando é que o homem começou a modificar o meio ambiente. Vocês, se alguém quiser, né, participar, podem ficar interagindo no chat, porque eu estou acompanhando o chat pelo celular também. E qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem me fazer ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é quando o homem começou a modificar o meio ambiente? Vocês imaginam quando foi? Então, o homem, ele começou a fazer essa modificação do Licença, ambiente. pessoal, licença, Edinalva. Pessoal, Oi. liguem o microfone, participem da palestra ou falem pelo chat que eu vou ler também. As perguntas, opiniões de vocês, eu estou acompanhando o chat. Então, vocês sabem quando o homem começou a fazer a modificação do ambiente? Eu sei que é uma pergunta difícil, eu também fiquei me perguntando, né? Então, eu fui pesquisar e eu descobri que o homem sempre fez essas modificações no ambiente, né? Como qualquer ser vivo que vive no ambiente e usa os recursos naturais, ele faz essas modificações, querendo ou não. E essas modificações de início, elas eram bem mais simples, né? Porque os homens eram nômades e eles usavam aquele ambiente, né, para explorar os recursos. E aí, quando aqueles recursos estavam chegando ao fim, né, a comida e o local onde eles usavam para moradia, eles procuravam outros locais para eles usar. E isso dava tempo para aquele local se restituir, né, para ser utilizado pela população na época. E aí, né, como nós somos seres sociais, né, com a fortificação dessa questão, né, de sermos seres sociais, nós acabamos desenvolvendo algumas técnicas, né, para melhorar a nossa qualidade de vida, como, por exemplo, a questão da agricultura e também da agropecuária, né, a plantação e a criação de animais para o nosso consumo. E isso foi onde nós começamos a modificar, né, com mais força, digamos assim, o ambiente natural, né, com a formação das pequenas cidades, digamos assim. E aí, durante essa formação das pequenas cidades, o homem percebeu, né, que ele não precisava dos recursos apenas para a sua sustentação. Ele precisava também desses recursos, né, daquele ambiente modificado, para causar impacto nas outras pessoas, para mostrar que ele poderia ser mais poderoso, porque ele tinha mais plantações, porque ele tinha mais animais, porque ele tinha mais terras, e foi assim que iniciou, né, a modificação no ambiente. Então, o campo geográfico e biológico, ele é sempre transformado pela sociedade, né, desde os primórdios. Mas aí eu pergunto para vocês, essa relação, ela é sempre uma relação tranquila e harmoniosa? Vocês podem responder no chat, viu, se vocês quiserem. Se não quiserem participar, tudo bem. Então, vocês acham que a relação do homem com a natureza, ela é uma relação harmoniosa, é uma relação tranquila? Na maioria das vezes, não. É bem isso, na maioria das vezes não. E aí tem essa imagem, né, para mostrar que na maioria das vezes essa relação não é nada harmoniosa e nem tranquila para o ambiente, né? E aí eu trouxe alguns problemas, né, que o ser humano traz ao meio ambiente para conversar um pouquinho com vocês sobre eles. O primeiro, toda vez que eu penso em impactos do homem na natureza, eu não sei vocês, mas em mim a primeira coisa que vem na mente é a questão do lixo. Porque nós produzimos muito lixo. Diariamente nós estamos produzindo lixo e nem sempre esse lixo é descartado da maneira como deveria ser. Então, esse mapa aqui, ele traz como é o descarte do lixo, né? Aliás, a geração dos resíduos plásticos no mundo. E esse mapa é de 2016. E aí, como vocês podem ver, só tem 5 países, né, que estão destacados como os que mais produzem resíduos plásticos. E o Brasil está em 4º lugar, o que é uma coisa bastante grave, né? Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. O Brasil, ele produz por ano, né, cerca de 11 milhões de toneladas de lixo. E nem sempre esse lixo ele é descartado da maneira como deveria ser.
E um exemplo disso é essa manchinha aqui, laranja, que vocês podem observar no Atlântico Sul, né? Essa manchinha ela é representada por um acúmulo de lixo nessa região dos oceanos, né? E aí essa mancha de lixo nos oceanos pacíficos, ela concentra 87 mil toneladas de lixo plástico, né? Cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados é de lixo, né, no nosso oceano. E aí, quem Licença, Edinalva. Sim. Aqui para mim, a menina também falou aqui no chat que ainda está no primeiro slide. Efeitos da ação humana na natureza, sua apresentação. Eu vou tirar a apresentação e vou colocar de novo, para ver se... Agora passou o slide. Acho que tem que... Agora está no slide do mapa, assim. Que pena. Pois eu acho que vocês nem viram as outras imagens, né? Apresentar a tela inteira pode ser por causa disso. Estava apresentando só uma janela. Vocês conseguem ver minha tela? Está no Meet agora. Está compartilhando já. E agora, conseguem ver o slide? Sim. Sim, né? Então tá certo. Vou apresentar agora o slide. Pronto? Estão vendo o mapa do lixo? Sim, agora está aparecendo. Pronto. Então, o que eu falei, né, anteriormente? O Brasil é o quarto país que produz mais lixo. E aí vocês podem ver ele no mapa, né? A localização do Brasil. E próximo a ele, né, tem o giro do Atlântico Sul, onde tem uma mancha, né, de lixo no Oceano Pacífico, né, do outro lado do Brasil, que tem cerca de 87 mil toneladas de lixo plástico. Um percurso de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. E aí eu pergunto para vocês, quem é que sofre com o lixo, com esse lixo que é descartado de maneira inadequada? Quem mais sofre com esse lixo? As criaturas marítimas, quando o lixo é descartado no mar, mas em geral todos os seres vivos. Exatamente. Em geral, todo mundo... Licença. A Aline também falando aqui no chat que são os animais. Exatamente. Todo mundo, né, até nós, seres humanos, sofremos com esse lixo, embora a gente não perceba, né, com tanta força. Mas quem sofre as consequências de uma maneira direta são os animais, né, que estão no ambiente marinho, que usam esse ambiente como seus hábitats naturais. E aí, esse lixo, né, quando ele está acumulado no oceano, ele traz uma consequência gravíssima para toda a fauna e também para a flora daquele local. Aqui eu trouxe essas 3 imagens para contextualizar com vocês. Nessa do pinguim, vamos começar de trás para frente. Nessa do pinguim, o pinguim está preso numa rede, então isso não acontece só com ele, pode acontecer com peixes, com tartarugas, com qualquer um outro animal, até mesmo algumas aves que possam se alimentar de peixes ou alguns animais do ambiente aquático. E essas redes, elas ficam presas nesses animais, impedem que eles se locomovam e muitas vezes causam asfixia e acabam causando a morte desses animais. E alguns animais que são... acabei de esquecer a palavra, filtradores, né, como, por exemplo, essa baleia que eu mostrei aqui, ela tem essa bocona grande que é para ficar aberta enquanto a água vai passando, e aí ela vai filtrando o zooplâncton que é presente na água. Então, devido a ela ficar assim nessa posição, ela acaba ingerindo uma quantidade grande de lixo, que muitas vezes acaba causando a morte do animal. E as tartarugas, né, que as tartarugas são alguns dos animais que mais sofrem essas consequências. Elas sofrem essas consequências por vários motivos, né? Em relação ao lixo, é que algumas delas elas podem acabar ingerindo canudos e ficando asfixiadas, ou elas podem confundir as águas vivas, que são o alimento delas,
com sacolas plásticas e acabar ingerindo essas sacolas plásticas. E como nós, né, animais, não temos a capacidade de fazer a digestão de um plástico, a gente acaba morrendo, né? E a tartaruga acaba morrendo por não conseguir fazer a liberação desse resíduo plástico. Mas outras espécies, né, outras aves, outros animais também podem sofrer as consequências diretas desse plástico, desse lixo em geral. Mas o lixo não é o único problema que a gente tem, né? Está longe de ser o único problema. Nós temos também as queimadas, que degradam a boa parte, né, do nosso país, que é um dos países que mais fazem desmatamento e queimadas. A gente tem alguns biomas que estão sendo imensamente degradados, como, por exemplo, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal, né, que ano passado a gente perdeu 20% do Pantanal devido a queimadas, né, que, em geral, são queimadas que acontecem de maneira natural, porém, em alguns casos, ocorrem de uma maneira provocada para o uso inadequado da terra. E aí, como as nossas leis nem sempre funcionam, muitas vezes a gente acaba passando a boiada, né, em relação a isso, e acaba liberando, fazendo com que se torne mais fácil para que as pessoas consigam desmatar e consigam queimar as nossas matas, que são muito importantes para o equilíbrio ecológico, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aí, essas queimadas, elas não acontecem só na Amazônia. O meu slide não está passando, não sei o que aconteceu, travou de novo. Oh, passou. Vocês estão vendo, né? Agora, essas queimadas, elas não acontecem só na Amazônia, não acontecem só no Cerrado e não acontecem só no Pantanal. Elas também acontecem aqui na nossa região, na região da Caatinga, em remanescentes de Mata Atlântica que a gente tem. E um exemplo disso é um incêndio que destruiu, né, uma parte de um sítio, que é uma área de preservação ambiental no Crato, que é chamado de Sítio Fundão. E ele é uma unidade de conservação estadual, né, que é resguardada pelo Estado. E lá tem uma remanescente de floresta atlântica, né, de Mata Atlântica, e tem um rio que percorre, e além disso, lá tinha, né, antes desse incêndio, um antigo engenho, né, que era produzido coisas com cana-de-açúcar, né, um engenho de cana-de-açúcar. E esse ponto era um ponto turístico, né, da região do Crato, que falava um pouco sobre a história, né, do Crato há mais de 100 anos atrás. E aí, durante esse incêndio, que foi um incêndio criminoso, né, boa parte da mata foi perdida e também esse engenho ele acabou sendo destruído. E aí, o que acontece? O que eu quero trazer para vocês com isso? É que muitas vezes, quando ocorrem essas queimadas, esses desmatamentos, não ocorre apenas a destruição do local. Não é apenas os animais que moram lá, a vegetação que está naquele ambiente que é afetado. No Crato, todo mundo foi afetado com isso. Por quê? Porque parte da história do povo do Crato, da cidade do Crato, foi destruída com aquele incêndio. O engenho não existe mais, então não tem mais como as pessoas olharem para aquilo e lembrarem da sua história, porque não existe. Não existe mais esse engenho. Então, de certa forma, todos esses impactos, né, que são causados, sejam pelas empresas ou sejam pelos humanos em si, eles impactam toda a população. E aí a gente tem a questão do desmatamento, né, que o desmatamento está em alta, sempre esteve, né, mas nos 2 últimos anos, 2019 e 2020, devido ao momento que a gente estava passando de pandemia, a gente teve uma alta no desmatamento da Amazônia, porque os nossos gestores, eles se aproveitaram do momento em que estava todo mundo preocupado com a vida, com vacina, com a questão de transmissão do vírus, para passar a boiada, como o próprio ministro falou, né, na época. E isso fez com que aumentasse o índice de desmatamento na Amazônia. E a gente sabe que esse desmatamento não ocorre apenas lá, mas ocorre também em todos os biomas. E tem graves consequências, né? Esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, ele mostra as regiões do bioma, o quanto já foi degradado, o quanto já foi perdido para o desmatamento. E esse mapa ele já é bastante antigo, eu não consegui encontrar um mapa recente, mas
a gente vê, né, que já foi bastante desmatado, bastante destruído. E que a gente, em algumas áreas, como por exemplo, no bioma Mata Atlântica, existe pouquíssimo, né, da vegetação original. A vegetação que agora faz parte da Mata Atlântica, boa parte dela, a maior parte dela, é de reflorestamento, né, porque as florestas originais, a mata original, ela foi desmatada, foi queimada, e a gente acabou perdendo também várias espécies que se abrigam, né, nesse ambiente. E a Mata Atlântica ele é muito importante porque é lá que existe a maior biodiversidade, né, do Brasil. Né? A gente costuma pensar que é a Amazônia, mas é a Mata Atlântica que é o local mais biodiverso, e segundo a Amazônia. E é a área que menos tem território agora no Brasil. A gente tem de floresta natural apenas 8%. E o resto, né, que a gente possui são de reflorestamento. E aí, mesmo com medidas de reflorestamento, a floresta ela não consegue se reestruturar como ela foi um dia. E aí, essas ações anteriores que eu falei, desmatamento, queimada, descarte inadequado de lixo, ele provoca, né, algumas alterações no ambiente que são graves, né, de certa forma. E o primeiro, né, que sofre com isso é o solo, porque é o solo que vai receber, que vai ser desmatado, que vai receber o fogo, né, quando ocorrem as queimadas. Então, esses fatores, eles podem influenciar no índice de erosão do solo, né, provocando o fenômeno da erosão, e podem causar também, junto com as mudanças climáticas, o processo de desertificação, que é um processo muito sério. O processo de desertificação é o processo digamos assim, de falência do solo. É quando o solo ele vai deixando de ser útil, porque não tem nutrientes, não consegue suportar mais água, e acaba se tornando impróprio, né, infértil para a plantação, para todas as questões relacionadas à vida. Então, todas as coisas que tem naquela área que está sofrendo desertificação acabam morrendo pela falta de nutrientes. E é um problema que ele atinge especialmente regiões que são áridas e semiáridas, porque essas regiões elas recebem uma quantidade menor de água e o solo, né, é mais arenoso. E aí, atualmente, nós temos, né, 13% do nosso semiárido já ocorre o processo de desertificação. E essa desertificação, muitas vezes, é irreversível. Existem algumas tecnologias que tentam fazer a reversão da desertificação, mas em pouco tempo, se nós não abrirmos os nossos olhos para essas ações, vai acabar chegando um momento que não vai ser possível fazer a reversão desse quadro, né? E aí todos nós sofremos com isso. Eu acredito que todo mundo já viu alguma área que tem o chão assim um pouco rachado. Então, na maioria dos casos, né, quando não se trata de um açude que está acumulando água no período de inverno e depois seca, aquela área, possivelmente ela está em processo de desertificação. E aí a gente observa que não tem vegetação nessa área. Não tem, porque elas não conseguem sobreviver devido à falta de nutrientes. E aí, né? Aí eu trouxe, né? Eu ia falar um pouco sobre a perca de mata ciliar, e aí eu decidi trazer algumas questões que vocês podem ter o conhecimento, né? Já podem ter ouvido falar. E um exemplo, né, das causas do desmatamento é a questão do transbordamento do canal do Crato. A mata ciliar, acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso, a mata ciliar é a mata que fica dos lados dos rios, nas margens dos rios. E as árvores, né, da mata ciliar, ela tem a função de suavizar o efeito da água quando a água vai chegar no rio, para que não seja levado sedimento, para que ela corra o percurso natural. A mata ciliar funciona como os nossos cílios para o nosso olho, né? Eles funcionam como uma maneira de proteção. Então, sem os nossos cílios, ia ser muito mais fácil acontecer alguma coisa com o nosso olho. E aí, o que acontece? Quando a mata ciliar ela é desmatada, a gente perde essa mata ciliar,
a água ela vai chegar diretamente no rio, levando parte do solo, e um volume muito maior, né? E aí ocorre as grandes enchentes e os transbordamentos, como vocês veem, que sempre que está chovendo, passam várias cidades que estão alagadas, né? Vários rios que estão transbordando. Em geral, a causa disso é o desmatamento da mata ciliar. Mas aqui no Crato, né, além desse problema do desmatamento da perda de mata ciliar, a gente tem também os problemas de infraestrutura do canal. Todo mundo já ouviu falar sobre as enchentes que acontecem no Crato, né, os transbordamentos que acontecem no Rio Grangeiro. O Rio Grangeiro é um rio que corta o centro da cidade do Crato, fica lá no bairro principal. Então, sempre que a gente vai para o Crato, a gente acaba passando, né? Quando a gente vai de Topic, por exemplo, a gente passa pelo Rio Grangeiro. E aí a gente observa que não tem água durante o período seco. Mas durante as cheias, né, nas primeiras chuvas fortes, essa água ela vem com uma força total descendo da chapada, pelas partes que não há, né, a mata ciliar, e acaba chegando com muita força no canal. E a infraestrutura que foi desenvolvida, o canal, ele não permite que a água se expanda, e isso faz com que a água aumente, né, o nível, e acabe transbordando. E muitas vezes acontecem esses alagamentos, e algumas casas também podem ser destruídas e levadas por essa água, como por exemplo, as casas do bairro Seminário, né, que devido serem construídas numa encosta, acabam ocorrendo deslizamento de terra quando ocorrem chuvas muito fortes e o solo está exposto, né? Então, é um problema grave que acaba se tornando também um problema social. E aí, né, como a gente está falando de chuva, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo, certo? Como a gente está falando de chuva, eu quis trazer também para vocês a chuva ácida, né? Uma coisa que talvez vocês já tenham visto, ouvido falar em séries e filmes, mas é uma coisa que acontece, né, agora. Atualmente acontece bastante. Quando as empresas, os carros, né, fazem a emissão de gases, né, que não são gases próprios da atmosfera. Na atmosfera, esses gases eles não têm como eles sair, né? Então eles ficam presos na atmosfera, e quando eles se juntam, eles podem formar alguns ácidos. E esses ácidos, eles são prejudiciais para as formas de vida que a gente tem. E aí, quando ocorre a formação dessa chuva ácida, e ocorre a chuva ácida, ela acaba matando, né, acidificando o solo e também os oceanos, e matando algumas plantas e alguns animais que acabam por receber essa chuva ácida. E, como vocês já sabem, né, existem várias outras questões associadas a isso. E além da chuva ácida, essa emissão de gases, ela colabora, né, para o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, como também o aquecimento global, né? A Terra, durante todo o estágio de vida dela, né, desde a formação, ela passou por diversas mudanças na sua crosta, em toda a sua composição, e passou por diversos processos de aquecimento, de resfriamento. E aí, atualmente, a gente tem aí o aquecimento global, que é um processo natural, né, mas que está sendo agravado pela emissão de gases, de poluentes na atmosfera. E aí, como esses gases ficam presos na atmosfera, isso faz com que a luz do sol bata, né, e entre na atmosfera e ela não consiga sair. E isso faz com que ocorra o acúmulo de temperatura. E superaquece a superfície da Terra, causando alguns problemas, como a gente vai ver agora, que é o problema das mudanças climáticas. Todo mundo aqui já percebeu, né, que cada dia que passa está um dia mais quente que o outro. A pessoa fica, ai meu Deus, nossa, que calor. E aí no outro dia, a gente está dizendo que hoje eu acho que é o dia mais quente do ano. E aí quando é no outro dia, a gente percebe que está ainda mais quente. Então essas mudanças climáticas, elas já estão sendo percebidas por nós, né? E boa parte delas é por nossa causa que acontece. Mas além desse calor excessivo, né, ocorre também o degelo, né, das regiões polares. E é por isso que eu coloquei essa foto desse ursinho aí, né, preso apenas nesse pedacinho de gelo,
porque é uma questão que está acontecendo muito nas regiões polares. E a gente tem, não é só os ursos que tem problema com esse degelo, não. Quando ocorre o descongelamento, né, dessas calotas polares, quando está ocorrendo, agora mesmo, por exemplo, esse degelo, vou chamar de degelo, né, quando está se transformando, quando está havendo a transformação, acaba que aumenta o nível dos oceanos, e isso pode causar alguns problemas ambientais e sociais também, como, por exemplo, quando os oceanos sobem, né, devido a algumas cidades terem sido construídas muito próximas às praias, esse oceano pode acabar chegando até as residências e causando alguns problemas. E, além disso, né, esse problema, esse agravamento nas mudanças climáticas, ele também vai agravar no processo de erosão das regiões semiáridas, como o nosso Nordeste, como também outras regiões do planeta. Mas não são só os ursos polares e não são só os pinguins, né, que também sofrem com as mudanças climáticas, que vão sofrer esses efeitos. Nós temos os animais aqui que mais sofrem, embora muitas pessoas não tenham conhecimento sobre isso, são os animais que fazem parte da herpetofauna. A herpetofauna é o estudo de répteis, herpetologia, né? O estudo de répteis e anfíbios. Então, os sapinhos, as cobrinhas, os lagartixos, eles fazem parte da herpetofauna. E aí a herpetofauna é o grupo de animal que mais sofre com essas mudanças climáticas. E por que isso acontece? Porque esses animais, eles são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam da temperatura do ambiente para que eles consigam fazer a regulação da sua temperatura corporal. E quando ocorrem as mudanças climáticas e a temperatura sobe muito, vai acabar impactando, né, toda a ecologia desses animais, e alguns deles podem não conseguir sobreviver. Né? As mudanças climáticas, elas são as possíveis causas, né, além de algumas doenças que esses animais podem vir a estar acometidos, mas alguns estudos, eles determinam que possivelmente essas mudanças climáticas sejam o que está causando declínio na população de anfíbios. E aí, esses animais, eles são muito importantes. Então, se um desses animais referentes a esse grupo, acabarem sofrendo o processo de extinção, nós também vamos perceber as diferenças, porque esses animais, além deles fazerem parte, né, de cadeias ecológicas, né, alimentares, servirem de alimentos para outros e se alimentarem de outros animais, eles são animais controladores de pragas, como, por exemplo, os sapos, as lagartixas, que estão aí, às vezes, nas nossas casas e se alimentam dos mosquitos, das borboletas, né, que possam vir a se tornar pragas. Então, esses animais, eles são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles fazem alguns favores ecológicos, né, para a gente. E, né, não poderia deixar de falar com vocês sobre a questão do uso de agrotóxicos. Esse mapa e esse desenho que eu trouxe, ele foi de um estudo que foi publicado essa semana, eu acho que segunda-feira, então é um estudo bem recente. Nesse estudo, eles analisaram quais são os agrotóxicos que são mais vendidos e consumidos no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país, né, que mais consome, que mais compra agrotóxicos. Só ano passado, no ano de 2020, o governo liberou 493 agrotóxicos, né? Ele aprovou o uso desses agrotóxicos aqui no nosso solo brasileiro. E aí, o que acontece? De todos esses, né, tem 3 que são os mais consumidos, que é um chamado 2,4-D, um chamado glifosate e um chamado atrazina. E aí, esses agrotóxicos, eles são altamente poluentes e interferem de uma maneira direta no ecossistema. E aí, como vocês podem ver, aí cada um desses quadradinhos é em relação a um desses
desses agrotóxicos. Mas esse último aqui é falando sobre eles em conjunto, porque alguns estados fazem uso dos 3 agrotóxicos juntos, como é o caso do Ceará. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o Ceará está aí bem vermelhinho. E qual é o problema dele? E qual é o problema disso, né? É que esses agrotóxicos, devido a eles serem altamente poluentes, eles vão contaminar a nossa comida. E além de contaminar a nossa comida, eles vão contaminar o solo, né? Com as chuvas, esses agrotóxicos, essas substâncias químicas, eles vão sendo levados, né, para os ecossistemas aquáticos e vão chegar lá também nos animais que habitam esse ambiente e que pode causar a morte ou a contaminação de todo aquele ecossistema. E aí, a gente tem um grave problema que também acontece com o plástico, né, com o microplástico. Quando o microplástico, o agrotóxico, ou os metais pesados provindos de garimpo, de algumas unidades de mineração, chegam no solo ou no ambiente aquático, né, as espécies daquele ambiente, elas acabam se contaminando, né, através da cadeia alimentar. Um exemplo, aquele agrotóxico que a gente estava falando aqui nesse slide. Ele chega ao ecossistema aquático, né? E aí a gente tem as algas, né, que estão lá e acabam absorvendo essas substâncias tóxicas. E aí esse peixinho aqui do segundo nível se alimenta dessas algas. E aí aquela toxina passou para esse peixe. Um peixe um pouquinho maior se alimenta do peixe, um peixinho pequeno. E assim vai, né? Então, as contaminações, elas vão sendo passadas nos níveis tróficos de acordo com a cadeia alimentar, né? Primeiro, a planta se contamina, o animal que come a planta se contamina, o animal que comeu aquele animal que comeu a planta também se contamina, e aí, muitas vezes, um desses animais, né, ou até mesmo a planta, ele acaba fazendo parte da nossa alimentação. E aí, quando a gente se alimenta desse animal que recebeu a contaminação de forma direta ou através desse processo chamado biomagnificação, nós acabamos nos contaminando, né, com essas substâncias e com esses metais pesados. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que nós não conseguimos fazer a excreta desses metais, dessas substâncias, porque elas não fazem parte do nosso organismo. E aí essas substâncias, elas vão se acumulando em nós também e pode causar diversos problemas, como algumas doenças que estão associadas ao câncer e a outros tipos de doenças também. Então, essa é a grande importância, né, da gente manter os nossos ambientes aquáticos e também os ambientes terrestres preservados e utilizar menos desses agrotóxicos. E aí, como eu tinha falado de garimpo, né, de questões de mineração, eu achei que seria interessante falar para vocês um pouquinho sobre esses desastres, né, que foram os 2 desastres ecológicos. Desastres ecológicos não, desastres industriais, né, que não foi causado por alguma coisa natural, foi causado pela intervenção humana, né, que foi o rompimento das barragens lá em Minas Gerais, né, a barragem de Mariana, em 2015, que causou o maior impacto ambiental do país. Teve 18 mortos e um desaparecido e contaminou vários rios, né? Aliás, vários municípios que estavam à margem do Rio Doce, que acabou recebendo boa parte dos rejeitos. E ano atrasado, né, em 2019, houve outro rompimento, né, da barragem de Brumadinho, na cidade de Brumadinho, e esse foi um pouco mais grave em relação, assim, às percas humanas, digamos assim. Porque na mina de Mariana, né, a mina estava desativada. E na de Brumadinho, existiam trabalhadores, né, a mina não estava desativada, ela estava funcionando, mas estava funcionando de maneira irregular. E essa irregularidade acabou causando a morte de 259 pessoas e deixando outros 11 desaparecidos. E aí, essas fotos, elas mostram o momento exato em que houve
o rompimento da barragem, né? E essa barragem também contaminou um rio muito importante, que é o rio Paraopeba. Tá, mas e aí? Além de tudo isso, vocês acham que os seres humanos, eles também têm alguma coisa a ver com o surgimento de novas doenças, com o surgimento de pandemias? Vou esperar a resposta de vocês. Pessoal, liguem o microfone, participem ou comentem no chat. Tem como repetir, por favor, a pergunta? Tem sim. Eu perguntei, vocês acham que os seres humanos têm alguma coisa a ver com o surgimento de novas doenças ou pandemias, como, por exemplo, o coronavírus? Eu É acho que meio provavelmente complicado, sim. né? De que realmente tem, porque às vezes esse tipo de ser, né, que é o vírus, ele pode ter uma mutação completamente dependendo do indivíduo, dependendo se for de ser humano. Então é complicado, tem uma questão de fatores. É bem isso, tem uma questão de fatores, né? Os vírus sempre existiram, né? Provavelmente o coronavírus já existe há muito tempo, inclusive tem alguns estudos que foram feitos com um vírus da família, né, em 2007. Porém, o que acontece? A nossa interferência no ambiente, né, acaba fazendo com que, em alguns casos, por exemplo, os animais que estavam naquele ambiente que foi desmatado, que sofreu uma degradação grande, eles não podem mais estar naquele ambiente. E aí, muitas vezes, os animais eles acabam indo para as cidades, né? É cada vez mais comum encontrar animais silvestres em ambientes urbanos. E a presença desses animais silvestres, ela traz um certo risco, porque esses animais eles podem ser reservatórios, né, de algumas outras doenças de outro tipo. Então, o contato com esses seres silvestres de maneira inadequada pode acabar ocasionando o surgimento de uma doença emergente, né? Ou uma doença que pode se alastrar como uma pandemia, como exemplo o coronavírus. Mas a gente sabe que o coronavírus não foi causado por esse fator que eu acabei de falar. O fator, né, que possivelmente causou o coronavírus, ainda é uma questão bastante discutida, mas acredita-se que tenha sido o consumo, né, de um animal, né, da fauna silvestre que estava contaminado, possivelmente o morcego. Então, quando nós nos alimentamos de animais da fauna silvestre, nós estamos correndo esse risco, né? E aí a gente tem exemplo de outras doenças, como, por exemplo, no Pernambuco, vários casos de hanseníase foi diagnosticado. E aí o pessoal começou a achar estranho, né, devido àquele surto. E aí foram fazer um estudo com aquela população que estava sendo afetada. E aí eles descobriram que era muito normal aquelas pessoas que estavam com hanseníase consumir o tatu-peba, que a gente conhece. E aí, quando eles foram estudar o tatu-peba, né, que é um animal que se alimenta de restos mortais, é um animal necrófago, que chama, ele é portador, né, da bactéria, não lembro agora se é a bactéria ou do fungo, mas ele é o portador do transmissor da doença. E aí, quando as pessoas se alimentavam desse tatu-peba, elas acabavam ingerindo aquilo, né, que ocasionava a doença, a hanseníase. Então, às vezes, as doenças emergentes, elas surgem devido à nossa irresponsabilidade, digamos assim. Eu sei que em muitos casos, muitas pessoas, elas dependem da caça existencial para sobreviver, né? Mas a gente sabe que a cultura de caçar, né, porque a caça é uma questão cultural, além dela afetar diretamente a fauna, ela também vai afetar nós, por estarmos ingerindo alguns desses animais silvestres sem conhecermos, sem termos o conhecimento
de que aquele animal ele está ou não infectado com alguma doença que possa vir a nos contaminar, possa trazer algum prejuízo à nossa saúde, né? E a gente tem os animais que a gente pode comer, né? Que são boi, galinha, porco, né? Que são animais que são criados, né? Domesticados, digamos assim, para o nosso consumo. Então, muitas vezes, não tem por que nós nos alimentarmos de fauna silvestre. Às vezes a gente come porque gosta de comer, né? Mas esse é um hábito que nós devemos deixar aos poucos. Então, é mais ou menos isso, né, que os seres humanos têm a ver com a pandemia. Ficou claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Bom, silêncio, né? Então eu acredito que não. Mas eu falei tanta coisa ruim, não foi agora, nesse curto período de tempo? Mas aí eu vou trazer agora umas questões um pouco mais alegres, né, para a gente. O que é que a gente pode fazer, né? O que é que nós podemos fazer diante de tudo isso? Todas as ações que nós, seres humanos, temos com a natureza são prejudiciais a ela? Pessoal, respondam a palestrante no chat ou liguem o microfone de vocês, por favor. Então, pessoal, todas as nossas ações, elas são prejudiciais ao ambiente? Eu acredito que não todas, mas algumas. Boa parte. Sim. Alguém pode me citar um exemplo que seja uma coisa boa? Licença, alguns comentários no chat. Tainá falando que não, a Crislane falando que acho que nem todas são. É bem isso. Nem todas as nossas ações, elas são prejudiciais, né? E existem algumas mudanças de atitude que nós podemos ter que podem ser muito importantes para o ambiente, né? Que a gente está inserido e também para os outros ambientes que estão mais distantes de nós. E aí um exemplo disso é a questão do reflorestamento, né? Nós podemos plantar árvores nativas, né, em áreas que são degradadas. E por que eu enfatizo aí com essas maiúsculas, dizendo plantas nativas? Porque cada um campo, né, vegetacional, ele possui um tipo de vegetação, né, possui um tipo de árvore específico. Então, quando eu trago uma árvore que não é daquele ambiente para ele, eu estou trazendo uma planta exótica. E aí, mesmo com a boa intenção de fazer um reflorestamento, muitas vezes eu posso acabar causando um impacto ambiental, um desequilíbrio. Por quê? Porque aquela planta possivelmente não vai ter ninguém, nenhum animal para se alimentar daquela planta. E ela vai acabar usando os recursos de outras plantas também e se desenvolvendo muito mais do que as outras, né? Se tornando assim uma praga, em alguns casos. E aí um exemplo de uma árvore que é considerada uma praga, que tem um impacto enorme para o meio ambiente, é uma árvore que provavelmente quase todo mundo tem na frente de sua casa, né? Porque é uma árvore que tem uma sombra maravilhosa, que é o ninho indiano, né? Então, o ninho indiano, ele é uma árvore exótica, como o nome já está dizendo, ele veio da Índia. Então, aqui nós não temos animais que conseguem se alimentar dele, porque eles causam impactos, né, nesses animais que se alimentam dele. E essa árvore, ela está causando desequilíbrio, né, em todo o ecossistema. E, além disso, outras medidas que nós podemos ter é utilizar energias renováveis. E aí, isso fica mais com a questão de empresas, né? Não é possível, por exemplo, eu mesmo na minha casa eu não posso colocar energia solar agora, eu não tenho esse recurso. Mas algumas empresas, elas podem adotar essas energias renováveis, né, para as suas produções, né, como uma forma de se preocupar com o meio ambiente. Eu posso também, né, aí no caso de Estado, governos. Então, eu posso proteger algumas áreas, né, para o equilíbrio do ambiente. E aí, como exemplo, nós temos 2 unidades de conservação, né, que é o Geoparque Araripe e também o Sítio Fundão, que eu falei inicialmente, aquele lá que sofreu um incêndio, né, são unidades de conservação, né, que visam o crescimento da região de uma maneira sustentável.
E aí eu trouxe essa foto para falar, né, que aqui em Mauriti deveria ter alguma unidade de conservação, algum parque, alguma coisa assim, em relação a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas essa imagem é da Pedra da Letra aqui de Mauriti, né? E essa Pedra da Letra, né, as pinturas rupestres, elas são muito importantes para a gente entender como eram os povos que passaram por aqui antes de nós, como eles viviam, e fazer um estudo sobre isso em relação à população que residia aqui anteriormente. E aí, as nossas ações estão acabando, né, deixando essa pintura, de certa forma, apagar. E aí seria uma boa iniciativa, né, a partir do nosso governo atual ou um futuro, né, que isso precisa da cobrança da população para desenvolver algum plano de conservação para esse ambiente, que é importante e pode ser até utilizado para um turismo ecológico ou cultural, né, na nossa região. E isso poderia até gerar, ter uma geração de renda acerca disso. Mas o principal ponto, né, em relação a isso é a formação de uma consciência ambiental. E como é que eu vou ter a formação de uma consciência ambiental? É a partir da educação ambiental, né? Então, a educação ambiental ela vai fazer com que nós pensemos, né, de acordo não só com as nossas necessidades, com as nossas vontades, mas com que a gente pense no coletivo, visando outras pessoas, visando o bem-estar não só dos seres humanos, mas também do ambiente em que a gente está inserido e que faz parte de um conjunto todo, né? Então, a partir do momento que nós pensamos as nossas ações, desenvolvemos uma consciência ambiental, nós aprendemos a conviver melhor com o meio ambiente e causamos, assim, menos impacto, né? Não é possível que a gente deixe de causar impacto, mas é possível que a gente reduza esses impactos que a gente causa ao ambiente. Então, nós podemos também descartar corretamente o nosso lixo, diminuir na produção desse lixo, conhecer e apoiar alguns movimentos, né, ambientalistas, como, por exemplo, algumas ONGs, né, que visam a conservação de áreas ou que defendem determinadas questões ambientais. Então, tudo isso é muito importante. E aí, né, os famosos 3 R's, né, que atualmente são 5. Né, reduzir, reutilizar e reciclar. E tem também repensar e reusar. Né? Então, quando eu reduzo, né, o meu consumo, seja o consumo de energia, seja o consumo de plástico, seja o consumo de água, ou de combustíveis, ou até mesmo de alimentos, eu estou colaborando, né, para um bem-estar ambiental. Né? Eu não estou pensando apenas em mim nesse meu ato. Quando eu reuso também algumas coisas que já iriam para o lixo, eu estou tendo a consciência ambiental. Quando eu recuso aquele plástico, né? Existem hoje as ecobags, né, que são as sacolas reutilizáveis. Quando eu estou usando a minha ecobag e recuso as sacolas plásticas, eu estou cuidando do meio ambiente. Né? E quando eu reciclo, né, eu também estou cuidando do meio ambiente. Nós temos aí os resíduos sólidos, né, que são recicláveis, como, por exemplo, papel, plástico, vidro e o metal, né, que podem ser reciclados. E nós temos também o lixo orgânico, que pode ser reutilizado para fazer uma compostagem, né? E essa compostagem, ela se transforma em adubo para que a gente utilize nas nossas plantações, né? Totalmente natural e que vai fazer bem, porque vai estar devolvendo aquela coisa orgânica ao seu ciclo natural, né, de decomposição. E não vai estar gerando lixo para ser descartado de maneira inadequada. E aí, por que nós devemos diminuir a produção de plástico? Né? Já falamos lá no início sobre a baleia que morre devido a engolir muito plástico, a tartaruguinha que come a sacola pensando que é uma água viva, o pinguim que fica preso na rede, algumas aves que ficam com o bico preso
naquela rodinha lá da garrafa PET. Mas, além disso, uma das coisas que causam grande prejuízo ao ambiente são os canudos. Os canudos, eles levam apenas 1 minuto para serem fabricados. A gente usa ele por mais ou menos alguns minutos. Aqui tem 30 minutos de uso, mas às vezes a gente usa em 2 minutos. E aí já descarta. E aí, quando ele é descartado, ele leva 20 anos para se decompor. Isso são 500 milhões de dias. E ele pode causar a morte, né, por ano, de 1.000 espécies marinhas, em especiais as tartarugas, que muitas vezes ficam com esse canudo preso no nariz e morrem asfixiadas. Então, se um canudo ele pode causar 1.000 mortes de espécies marinhas por ano, em 20 anos, que é o tempo de decomposição, a gente tem 20.000 mortes causadas por apenas um canudo. Então, vamos repensar os nossos hábitos, vamos pedir nossa bebida sem o canudinho, né? Todo mundo consegue beber, quase todo mundo consegue beber num copo. E se for o caso de pedir um canudo, vamos adotar um canudo, né, que seja ecológico. Existem alguns canudos, né, que são feitos de inox, que a gente pode utilizar por vários anos. Né? Existem canudos que são feitos de madeira, como, por exemplo, esse daí é de bambu. E isso serve também para outros tipos de plástico que a gente utiliza, como, por exemplo, as colheres plásticas, os garfos e as facas, né? Então, a gente pode adotar algumas medidas para melhorar a nossa situação ecológica. E aí, né, diante disso, né, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comprar essa tal coisa, né? Devido aos desastres ambientais que aconteceram no Brasil ao longo desses anos, em especial nesses últimos anos, o povo brasileiro está mais preocupado, né, com essa questão ambiental. E ainda bem que eles estão mais preocupados, né? Estão repensando algumas atitudes. Mas, como nem tudo são flores, existem algumas empresas que se apropriam, né, que se aproveitam desse momento de consciência ambiental para utilizar uma propaganda verde enganosa, digamos assim, né? Esse negócio que eu acabei de falar, né, é chamado de greenwashing, não sei pronunciar direito, não sou muito boa com inglês, mas esse termo, ele é utilizado, né, por instituições privadas, governamentais ou não governamentais, que vão utilizar as técnicas de marketing para estabelecer uma percepção enganosa em relação ao meio ambiente. Tipo assim, no rótulo ele coloca, eu estou preocupado com o meio ambiente, esse produto deriva de alguma coisa de origem reciclável. Mas, quando você vai ver na prática, isso não acontece, né? É apenas uma maquiagem, né? Tanto que é chamado de maquiagem verde, ou lavagem verde, ou mentira verde, que é uma forma dele encobrir as ações, né, que a empresa, os impactos que essa empresa pode causar ao meio ambiente. E eles utilizam dessa prática para conquistar o apoio das pessoas que têm foco no desenvolvimento sustentável. E aqui, essa imagem, eu trouxe algumas marcas que são, né, conhecidas por fazer a greenwash. Né? Por exemplo, o Bombril. Né? O Bombril tem lá atrás, no papelzinho, dizendo que você pode descartar ele, que em tantos dias ele vai estar totalmente decomposto, sem causar nenhum prejuízo ao ambiente. Porém, a verdade não é essa. O Bombril tem alguns metais, né, que vão sim estar no ambiente, vão contaminar o solo e podem contaminar a água. E isso acontece também com outros produtos, como vocês conhecem, por exemplo, aí a marca da Nestlé, né, Fandangos e até a Chevrolet, entre outras marcas que também usam, né, essa questão da maquiagem verde para conquistar as pessoas que estão preocupadas com o ambiente, para que eles continuem fazendo o que eles fazem, né? Continuem poluindo de maneira escondida, digamos assim, encobrindo o que eles estão fazendo. E, além disso, a gente pode apoiar alguns movimentos, como, por exemplo, eu participo desse movimento, né, que é o Segunda Sem Carne, e o Segunda Sem Carne é para você deixar, né, de comer carne um dia na semana, que no caso é na segunda-feira. Por que isso? Para você descobrir novos sabores, para você conhecer melhor os alimentos vegetais que a gente tem, porque às vezes a gente tem uma ideia, eu mesma tinha, né, a ideia de que
para mim, eu só ia estar comendo um almoço se eu estivesse comendo feijão, arroz e carne, né? Eu não conseguia pensar em uma coisa diferente, né? Sem relacionar sempre a minha comida ao pedaço de carne. Mas aí eu descobri, né, com esse movimento, que é possível que a gente se alimente de várias outras coisas, de uma maneira consciente e sem precisar estar me alimentando de carne. Eu comecei com a segunda sem carne. Hoje em dia eu já passo vários dias sem comer carne. E eu espero, e muito em breve, algum dia não comer carne de jeito nenhum, né? Eu estou tentando deixar aos poucos. Tem algumas pessoas que fazem a mudança de uma maneira bem radical. Ah, parei e pronto. Mas eu não consegui dessa forma e eu estou tentando assim aos poucos. E todas as tentativas, elas são válidas. Então, por que aderir ao segundo sem carne? Então, eles têm um lema, né, que eles dizem assim, a segunda sem carne, pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. Pelas pessoas, porque uma alimentação centrada em vegetais, ele favorece a prevenção de doenças crônicas, né, e degenerativas. Por exemplo, diminui o risco de diabetes, auxilia no controle de pesos, diminui o risco de infartos e outras doenças cardiovasculares. Reduz o risco, né, de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de intestino grosso. Pelos animais. Por que é pelos animais? Porque o desmatamento, a boa parte do desmatamento que ocorre, como eu falei no início, é para a criação de pastos, né? Então, só no Brasil, cerca de 10 mil anos. E, além disso, esses animais, né, que são criados nos pastos, eles morrem para que a gente seja consumido. Então, só no Brasil, cerca de 10 mil animais morrem a cada minuto, com a justificativa de que nós precisamos nos alimentar. No entanto, né, o reino vegetal, ele é plenamente capaz de encher nossos pratos e nos nutrir. E esses outros animais, né, se nós queremos uma sociedade pacífica, né, nós temos que tirar a violência, começar tirando a violência do nosso prato, né, começar a diminuir o uso da carne. E pelo planeta, porque um dia que a gente passa sem comer carne, a gente traz um impacto benéfico enorme para o ambiente. Por exemplo, quando nós deixamos de consumir carne durante um dia, nós estamos deixando de produzir 14 quilos de carbono, né, de gás carbônico, que seriam emitidos na atmosfera. E isso é o equivalente a 100 quilômetros rodados no carro comum. E aí a gente economiza também água, porque a água é utilizada para a produção dos pastos, para a produção, para os animais, né? Então, a gente economiza 3.400 litros de água, né? O equivalente a cerca de 26 banhos de 15 minutos. Então, é um impacto benéfico que vale muito a pena a gente causar ao meio ambiente. É apenas um dia que você deixa de comer carne, né? Eu sei que todas as questões ambientais são uma questão política, então a gente tem que se politizar em relação a isso também. E eu convido vocês, né, todos que estão participando da palestra, a aderirem também ao Segunda Sem Carne e levantar comigo essa bandeira. E convidar também outras pessoas para participar. A gente acaba descobrindo que tem muitas coisas do reino vegetal que é saboroso, né, que vale a pena a gente comer, que a gente não teria conhecido se a gente continuasse apenas insistindo na carne. E aí, né, eu sempre gosto, quando eu vou fazer palestras sobre esses temas, eu gosto sempre de indicar alguma obra, né, que eu li e que eu gosto muito. E aí eu trago para vocês essa obra, que é O Amanhã Não Está à Venda. E ele foi escrito por um indígena, Ailton Krenak, né? E ele traz nesse livro um pouco sobre como é a percepção dos índios do ambiente e como é que eles veem as nossas percepções diante dessas coisas. E é um livro fantástico, né, que foi a partir desse livro que eu comecei a ter uma consciência ambiental. Eu posso garantir a vocês que eu pensava assim no planeta, mas depois que eu li esse livro, a minha visão mudou totalmente. E foi a partir da leitura desse livro, da reflexão que ele me causou, que eu passei a aderir a alguns movimentos, como Segunda Sem Carne, e diminuir bastante o uso de plástico.
na minha vida, né? Então, para finalizar, né, eu espero que tenha tocado algum de vocês sobre essas mudanças que nós podemos adotar para um planeta mais sustentável, porque não existe planeta B, né? Infelizmente, nós só temos a Terra, só temos um planeta para sobreviver. Então, vamos nos conscientizar e também conscientizar outras pessoas, né, sobre a importância dessas mudanças, sobre a importância de cuidar do ambiente em que a gente está, do meio ambiente. Porque, como eu já acabei de falar, não existe um planeta B, né? Então, nos resta sensibilizar a nós mesmos e às outras pessoas para que a gente cuide da maneira adequada dos nossos recursos. E é isso, pessoal. Obrigada. Se você tem alguma pergunta, eu estou aberta. Agora, nós vamos abrir um momento das perguntas ou alguém que queira comentar alguma coisa a respeito da palestra. Estão elogiando aqui no chat. Dinalva, realmente foi uma excelente apresentação. Contribuiu muito para o conhecimento da turma, né, a respeito dessas questões ambientais. Qual é o papel que o homem tem em gerar, né, prejudicar o meio ambiente, como é que isso ocorre. Também o papel das empresas, né, que muitas vezes elas colocam como estratégia de marketing, que estão adotando políticas alternativas sustentáveis, mas que se a gente for verificar, na realidade elas não estão. E isso foi inclusive até o que o Fagundes apresentou pela manhã, que ele fez a monografia, a dissertação dele com base nisso. E ele viu que as empresas, elas não faziam a destinação correta dos resíduos sólidos. Então, isso também comprova, vai de acordo com o que você falou aí na questão das empresas. E, por último, aí você também destacou essa parte do nosso papel nisso tudo, né? Cada um tem seu papel. Embora sejamos apenas um, temos que considerar e fazer nossa parte individual. Não devemos ficar esperando pelos outros. Então, eu queria abrir agora para as perguntas. Coloquem no chat ou liguem o microfone. Os alunos elogiando aqui a palestra pelo chat. Posso falar, Rafaela? Não, Alessandra. Pode falar, Lia. Não seria bem pergunta, né? Só queria saudar aqui a nossa palestrante, Edinalva. Quer dizer que é sempre um prazer ouvir ela falar, ela abordar esse tema. Edinalva já participou de outros momentos, né? De aulões, convidada pela professora Ana Nara. E, assim, é sempre um prazer, né? A gente ver uma pessoa tão preparada, que coloca questões tão importantes, né, na nossa vida. Então, Edinalva, realmente foi, assim, um show, né? E eu falei Rafaela porque, no momento, eu me lembrei de Edinardo. Edinardo foi meu aluno, né? Era monitor da disciplina de matemática. E eu e a professora Rafaela, a gente fazia essa parceria, né, desse projeto aqui na escola, uma monitoria voltada para a disciplina de matemática, e Edinardo era um dos monitores, né? Então, assim, para quem não sabe, pessoal, Edinardo, esse que eu estou falando é irmão, né, de Edinalva, e, assim, são passos e ações, né, que só vêm a contribuir para o crescimento. Eu acredito que Edinardo herdou isso de Edinalva, por tantas abordagens, né? Ela coloca aí que foi bolsista e tudo mais, acho que ainda é, né? Sou. Então, acredito que Edinalva é um espelho para o irmão, né? Então, assim, a gente tem uma saudação imensa em ter você aqui, tá? Abordando tantas questões, né? A questão do projeto social aí, tantos impactos ambientais, e tantas dicas de como nós podemos usar para mudar essa problemática do planeta, né, que é a questão ambiental. Então, a gente só tem a agradecer pela sua participação. Foi riquíssima a sua apresentação e, assim, eu estou sem palavras. Muito grata.
Bom, eu que fico grata, né, pelo convite, como eu já disse no início, é sempre um prazer estar com vocês e falar, né, sobre questões ambientais ou sobre qualquer questão que venha ao caso ser discutido no momento. Eu adoro, né, esses momentos e gosto muito quando as pessoas interagem. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, viu, que eu estou disponível aqui para responder a pergunta de vocês. E saudar, né, a vocês que são as professoras que estão acompanhando os alunos, meu muito obrigada. E em relação ao que a Alessandra tinha falado, né, sobre fazermos a nossa parte individual, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma coisa que eu escuto muito quando eu faço algumas sugestões de como as pessoas podem melhorar, né, de algumas atitudes. As pessoas falam assim, mas eu só sou uma pessoa. Se eu não jogar o meu lixo ali, várias outras pessoas vão jogar. O que que tem a ver o meu único papel de bala, né? O que que tem a ver que seu único papel de bala, ele pode impactar, pode causar um desequilíbrio enorme no ambiente, né? Então, um papel de bala a menos que a gente tem já é uma coisa a ser comemorada, né? Uma atitude sustentável que a gente tem já é uma coisa que a gente comemora. Então, é mais ou menos isso, né? Nós temos que pensar, além de pensar só nos seres humanos, como eu abordei na apresentação, nós temos que pensar assim pelo bem coletivo, não só dos seres humanos, mas de todo o ambiente. E é isso. Licença, gostaria de agradecer aqui a participação que eu verifiquei aqui entre os membros da sala do professor Harrison da UCA. Então, muito obrigada aí por estar acompanhando esse momento aqui da Escola Padre João Bosco. Só complementando o que a Edinalva acabou de falar, na palestra da manhã, né, com o Fagundes e a Anne, eles fizeram várias abordagens e eu coloquei a questão do papel da bala, né, porque é um hábito que a gente cria, e quando a gente cria, e você de repente está no carro ou no ônibus, aí você abre, descasca, né, tira o papel, aí joga a bala na boca, quando você se lembra que isso é muito errado, então você coloca na bolsa. Então, geralmente, assim, meu carro eu tenho que, vez ou outra, fazer uma limpeza, sabe? Porque tomo ali um iogurte, aí jogo dentro do carro. Então, assim, a consciência pesa. E um exemplo bem interessante que eu ouvi outro dia era o seguinte: ao invés de você jogar o lixo, né, pela janela do carro ou pela janela do ônibus, coloque sementes na sua bolsa, né, e jogue as sementes. Eu acredito que é um bem enorme que nós, seres humanos, estaremos fazendo ao nosso planeta. Ao invés do papel da bala, você jogar as sementes. Temos aqui uma pergunta no chat da Kelly, Edinaldo. Como poderia ser inserida a sustentabilidade dentro da empresa de modo que seja visado o lucro? Que tipo de ações poderiam ser feitas, na sua opinião? Bom, pergunta bem complexa, né? Mas, de certa forma, né, a adoção de algumas ideias, né, para as empresas, como, por exemplo, adotar energias renováveis, que muitas vezes você vai gastar menos, né, do que o que você gastaria com energia elétrica. Então, de certa forma, se você está gastando menos, você já vai estar tendo lucro, né? Então, para produzir suas coisas, você poderia utilizar algumas energias renováveis. Poderia também se associar com algumas empresas que fazem reciclagem para as embalagens, né, dos produtos serem embalagens reutilizáveis ou serem embalagens recicláveis, que aí, no caso, a gente pagaria menos, né, por ter aquele produto que a gente poderia reutilizar posteriormente. Então, eu acho que é uma questão bem complexa, né? Como eu não tenho muita noção de como funcionam as empresas, dentro das empresas, é uma questão que a gente precisa, que as empresas precisam debater, né? Mas essas são algumas das sugestões que eu tenho, né, a acrescentar. É ótimo esses exemplos que você Edinaldo. colocou. Inclusive, eu queria comentar aqui que utilizando energias renováveis, a empresa ela vai economizar, né? Porque se ela adota placas solares, então ela vai ter o custo do investimento inicial, mas esse investimento ele vai ser recuperado, porque vai reduzir
aí o preço, né, o valor que ela vai estar pagando pela energia elétrica. Kelly, quer falar? A senhora falou também da questão dos produtos que poderiam ser utilizados e que alguns produtos que deveriam ser evitados. A senhora tem falado, acho que foi da Chevrolet, Bombril, mostrou até algumas marcas que a gente poderia tentar evitar porque elas, por debaixo dos panos, faziam alguma coisa prejudicando o meio ambiente. Então, que tipos de produtos a senhora indicaria para ser inserido dentro das empresas? Bom, para serem inseridos dentro das empresas, eu não faço ideia, né? Porque a questão não é dos produtos em si, a questão é de como esses produtos eles vão afetar, né? É possível que eles desenvolvam alguma, né? A gente já desenvolveu várias coisas ecológicas, como, por exemplo, buchos ecológicos, né, a gente tem, e tem alguns outros coisas que são produzidos, né, alguns outros produtos que são produzidos de maneira ecológica. Então, a questão seria visar a produção desses mesmos produtos, porém, com uma consciência maior, né, com uma consciência ambiental maior, de forma que causasse menos impacto, né. E aí, no caso, né, eu posso dizer alguns produtos, né, que nós podemos utilizar, né, para evitar consumir esses produtos que são altamente poluentes. Por exemplo, já está com vários meses que eu uso um shampoo ecológico. Esse shampoo é um shampoo em barra, né? A gente tem os sabonetes em barra. O meu shampoo e o meu condicionador, ele é uma barrinha do tamanho de um sabonete normal. E por que eu adotei esse shampoo? Porque esse shampoo ecológico, ele é produzido de maneira natural, vai pouquíssimas substâncias químicas, né? Então, ele vai fazer bem para o meu cabelo, além de tudo, né? O shampoo que a gente consome, normalmente, ele tem várias substâncias químicas, né? Eles possuem muita química durante a sua composição. E, além disso, ele vem dentro da embalagem plástica, que vai demorar muitos anos para se decompor no ambiente. O meu shampoo ecológico, além dele ser saudável, digamos assim, ele não vem num plástico, né? E ele equivale à mesma duração, né? A duração de 3 frascos de shampoo convencional, porque o shampoo que a gente compra, ele vem, além da substância, ele vem com água dentro, né? Para que ele se torne líquido. Então, a maior parte do shampoo que a gente compra é água. Por isso que acaba logo, né? Por isso que não tem uma durabilidade grande. Mas já esse shampoo de barra, eu comprei eu acho que foi em novembro, e eu ainda estou usando, né, o mesmo shampoo. Então, são algumas atitudes assim, desse tipo, né, que a gente vai construindo um mundo melhor. Eu sei que eu só sou uma, mas pelo menos no uso desse shampoo, eu diminuí o uso de 3 shampoos e 3 condicionadores que tinham embalagens plásticas. E a embalagem que ele veio é uma embalagem degradável, né, que eu posso descartar, né, de forma correta, e ele pode ser reciclado. Harrison tinha levantado a mão. Olá, boa tarde. Primeiramente, parabenizar, Edinaldo. Eu levantei a mão também para fazer um comentáriozinho, mas parabenizar. É tão bom, enquanto o professor assim vê o desempenho de um aluno, e um aluno que você acompanha, que vê a dedicação e, enfim, os lugares que ela ocupa. Então, só tenho a te parabenizar, Edinaldo, pela brilhante exposição e pela pertinência dos questionamentos que você trouxe. Eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito dessa pergunta, que eu achei muito interessante, de como a gente inclui esses conceitos de sustentabilidade dentro de um âmbito de empresas, dentro de um âmbito público, dentro do âmbito social. Quando a gente pensa essas questões de sustentabilidade, geralmente está associada a uma ideia de desenvolvimento. Por isso que vem aquele termo, desenvolvimento sustentável. Então, a gente tenta manter, em algum grau, um padrão de desenvolvimento que está sempre aliado ali a algum tipo de crescimento econômico. E esse crescimento, ele é um crescimento predatório. O histórico que nós temos de desenvolvimento econômico, ele está intimamente associado com a destruição da natureza, dos biomas e dos ecossistemas.
Então, pensar sustentabilidade hoje de forma ambiental seria pensar um tipo de crescimento que, ao mesmo tempo, respeite os limites do planeta, que nós há muito já ultrapassamos. Então, como é que eu pego essa ideia e trago para um sistema privado, para um sistema público? A gente pensa em dois níveis de ações, seja um nível micro, que é onde nós estamos inseridos enquanto indivíduos. Então, as minhas ações, elas têm algum impacto quando são levadas ao coletivo. Então, a ação de Edinalva em respeitar, separar alguns dias para diminuir o consumo de carne naquele momento. Qual é o impacto dessa ação dela? Isoladamente, talvez não tenha impacto, mas, em termos coletivos, isso possui, sim, um impacto assim, muito grande. E tem um nível macro, e esse nível macro, ele independe das ações dos indivíduos, ele vai pelas ações das empresas, ou das nossas organizações sociais. E isso está ligado a dois conceitos, que é de pegada ecológica. O que é uma pegada ecológica? Por exemplo, para produzir um copo, o que foi que eu tive que consumir do meio ambiente para poder produzir esse copo? E mais do que isso, quais serão as assinaturas que esse copo vai deixar? Então, eu tenho duas etapas, tanto os recursos que eu consumi para produzir um determinado bem ou serviço, quanto também o impacto que esse produto ou serviço vai ter futuramente no meio ambiente. E aí onde se insere aquele debate sobre mudança climática, sobre as emissões de carbono das nossas atitudes e da produção de bens e serviços. Fala-se em decrescimento, por exemplo, que seria repensar esse crescimento econômico, ele é necessário? A gente realmente precisa dele para ter um desenvolvimento social? Então, são debates que se afloram a partir daí. Mas, no âmbito das empresas, o que é que a gente pode cobrar? Tanto no setor de regulamentação do poder público, de estabelecer ali, por exemplo, a proibição de canudos. Uma empresa, é mais barato para ela comprar um canudo de plástico, mas ali vai ter um impacto ambiental muito grande. Mas, a longo prazo, você alterar esses materiais que você utiliza na produção dos seus serviços e bens, vai ter um impacto positivo mais à frente. Então, há como você cobrar isso a partir da regulamentação do poder público, leis, normas que ditam como vai ser a conduta das empresas, assim como também cobrar a responsabilidade ambiental das empresas. Depois, se vocês puderem pesquisar, dê uma olhadinha em algo chamado ESG, uma siglazinha, ESG, que é um termo associado à responsabilidade social e ambiental das empresas, independentemente de ser uma lei ou não, é um contexto ético. Ou seja, uma empresa ela deve respeitar direitos humanos, uma empresa ela deve respeitar o meio ambiente. Então, como funciona a alocação de recursos nessas empresas e como nós, enquanto cidadãos, que nós somos os consumidores. Um produto ele só existe porque há uma demanda. Então, como a demanda pode ali transformar a postura de uma empresa. A gente já vê isso acontecendo recentemente. Por exemplo, algumas linhas de cosméticos já tentam desenvolver ali, ou pelo menos colocar de uma forma mais ampla, produtos de origem essencialmente natural, que não tenham ali um teor químico muito elevado. E são esse tipo de conduta que vão garantir algum tipo de sustentabilidade nas relações de empresas. Então, como é que eu associo isso ao lucro? O lucro, ele não necessariamente precisa ser predatório. Ele vai ser predatório em algum grau, mas ele não precisa automaticamente ser contra a proteção da natureza. Hoje nós temos alguns mecanismos para poder garantir isso. Então, é uma fala bem breve, assim, só para deixar esses conceitos que são interessantes para a gente compreender. Pegada ecológica, ESG e responsabilidade ambiental, tá bom? Então, parabéns, Edinalva, estou muito feliz de poder acompanhar esse seu momento, tá? Que você continue e que seja uma carreira brilhante que você tem. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Harrison, sua participação. Para mim é muito importante você estar sempre presente quando eu estou em alguns momentos assim, mesmo que não seja na UFA, né? E eu acho que isso é muito importante, esse seu apoio. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Edinalva, boa tarde. Boa Não tarde, não é bem uma pergunta, mas aí Lia lembrou, olhando aqui para ela, e eu pensando, eu conheço
de algum lugar. E aí é o rosto, né, de Edna, e também eu conheço pessoalmente. E ela foi para o nosso pequeno evento, né, da turma. Não sei se ela lembra, né? Nós estivemos lá tomando banho de piscina, né? Ah, lembro sim. Churrasco. Então, Edinalva, assim, um prazer, né? Não conhecia. A primeira vez que eu estou ouvindo, né, assistindo a sua palestra, né? Mas foi excelente, né? Que falar hoje de meio ambiente, né? De preservação ambiental, é um tema bastante relevante, né? Tanto que quando os meninos escolheram o projeto, né, um projeto riquíssimo, né? Porque é algo amplo e necessário, porque geralmente o trabalho específico na questão ambiental é só nas campanhas, né, onde envolve o maior número de pessoas em campanha, né? Quando tem campanha na área ambiental, como houve com o ECO, o 92, a Agenda 21, e tantas as conferências, né, de Estocolmo, né? Aí tem, sim, uma movimentação a nível de rede nacional e de imprensa. Mas, e em forma isolada, que cada um tem que fazer o seu papel, assim como você faz com o seu shampoo, já outra pessoa, você faz também com a carne, já outra pessoa faz com a preservação de não jogar um papelzinho de bombom, no caso, Lia, e aí vai individualmente, mas forma um coletivo, como o professor acabou de dizer. E essa coletividade, ela faz a diferença, né? Porque hoje, principalmente no interior, o que a gente vê? A gente não vê um destino correto do lixo, né? Que você expressou muito bem. A gente vê a formação de lixões. E aí, a agressão não é só para o meio ambiente. A agressão é também para os seres humanos, que acarreta em doenças, né? E aí nós trabalhamos, eu lembro, a questão da logística reversa, onde o professor falou das obrigações das empresas. Na logística reversa, a gente vê muito isso, que a obrigação do empresário a receber, né, a embalagem daqueles produtos, que está em lei, aí eu falo na questão das embalagens dos agrotóxicos, né? E, ao mesmo tempo, a maioria dos empresários, mesmo tendo essa consciência e tendo a lei, mas não faz o recolhimento devido. Então, assim, é um tema bastante rico. Parabéns com as suas colocações, excelente, bem fundamentada, mostra que tem muito conhecimento. Tive a sorte de assistir, porque pela manhã perdi as palestras dos meus ex-alunos, que com certeza eu fiquei doidinha tentando entrar, procurei outro local, mas não consegui, eu queria assistir a palestra de Anne Fagundes, a gente viu o crescimento, assistimos o crescimento deles na escola e também na vida acadêmica, mas com certeza contribuiu muito com a aprendizagem dos nossos alunos e também com o projeto. Então, obrigada, Ednalva, na qualidade de coordenadora da equipe da Padre João Bosco, né? A gente só tem a agradecer com a sua contribuição ao nosso projeto. E a Alessandra foi feliz, né, em fazer o convite, fazer essa descoberta para você, hoje à tarde, estar colaborando, né, com o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, eu só tenho a parabenizar. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelas colocações. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a palestrante, a Edinalva, pela sua participação no nosso evento.
Foi uma excelente palestra, contribuiu muito. Queria agradecer também novamente a participação do professor Harrison, da Universidade Regional do Cariri. A Júlia tem alguma coisa a falar para a gente encerrar? Então, eu gostaria muito de agradecer a nossa palestrante. Foi uma palestra belíssima, muito explicativa. O nosso evento ele foi muito importante hoje, a sua presença, ele acrescentou muito ao nosso conhecimento. Então, assim, é muito importante ter essa consciência ecológica, a gente precisa entender que precisamos fazer a nossa parte e conscientizar as empresas de que cada uma também tem que fazer a sua parte. Então, assim, muito obrigada a todos pela presença. Bom, é isso, pessoal. Eu vou enviar aqui o link da chamada, da frequência para os alunos. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Agradecer a Júlia e a Cláudia, né, que fazem parte da equipe do projeto. E agradecer também a vocês, professoras, Alessandra, Lia e Aparecida, e aos alunos, né, que assistiram e que fizeram questionamentos e que, de certa forma, gostaram, né, do que foi trazido, do que foi proposto. E como eu encerrei a palestra falando isso, eu vou dizer mais uma vez, eu espero, né, que a minha fala tenha sensibilizado algum de vocês, né? Eu já vou ficar muito feliz se alguém tiver alguma mudança, né, nos seus hábitos diários. E é isso. E eu tenho aquele livro em PDF, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, né, para as meninas e elas podem enviar para vocês. É um livro bem curtinho, você faz a leitura em 1 hora, mais ou menos, você termina de ler o livro e você vai ter uma visão muito ecológica, vamos dizer assim, de tudo, da situação em que a gente está vivendo especialmente, porque esse livro também traz a questão da pandemia, de como algumas pessoas, em especial os povos indígenas, estão vivenciando esse momento. Então, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais também. Tchau, tchau, Edinaldo. Tchau, Harrison.